Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 17, 30 de outubro de 1924. Os anjos são anjos porque foram conservados no ato primeiro em que foram criados. E do conhecer o mais ou menos da suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos. As penas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, mais dolorosas que as penas da mesma paixão. Sinto que não posso confiar à caneta meus dolorosos segredos, nem expressar no papel o que sinto em meu martirizado coração. Assim, não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus. O mártir é ferido e morto no corpo. Ao contrário, o martírio de sua privação fere a alma, a lacera em suas mais íntimas fibras, e o que é pior, a mata sem fazê-la morrer, para golpeá-la continuamente sobre a bigorna de ferro da dor e do amor. E enquanto passo adiante das penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes, pedir de esmola a todos, os anjos, aos santos, a minha rainha mãe, a criação toda, uma palavra, uma pequena oração por mim diante de Jesus, a fim de que, rogado por todos, se possa mover a compaixão da pequena filha de seu querer e fazê-la voltar do duro exílio no qual me encontro. Então eu estava pensando entre mim sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, que em vez de Jesus me parecia como se tivesse meu anjo junto, e dizia entre mim: e por que o anjo e não Jesus? Naquele momento eu senti mover dentro de mim Jesus e ele me disse: então, deixa eu entender, Senhor, que ela estava falando da dor da privação. Sinto que não posso confiar à caneta meus dolorosos segredos, nem expressar no papel o que sinto em meu martirizado coração. Não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus. O mártir é ferido e morto no corpo, ao contrário, o martírio de sua privação fere a alma, a lacera em suas mais íntimas fibras, e o que é pior, a mata sem fazê-la morrer para golpeá-la continuamente sobre a bigorna de ferro da dor e do amor. E enquanto passo adiante das penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes,
pedir de esmola a todos, aos anjos, aos santos, à minha rainha mãe, a criação toda, uma palavra, uma pequena oração por mim diante de Jesus, a fim de que, rogado por todos, se possa mover a compaixão da pequena filha de seu querer e fazê-la voltar do duro exílio no qual me encontro. Então, eu estava pensando entre mim, sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, que em vez de Jesus me parecia como se tivesse meu anjo junto, e dizia entre mim: e por que o anjo e não Jesus? Naquele momento eu senti mover dentro de mim Jesus e ele me disse: minha filha, queres saber por que são anjos? Por que se mantiveram belos e puros como saíram de minhas mãos? Porque sempre se mantiveram firmes no ato primeiro no qual foram criados. Portanto, estando naquele ato primeiro de sua existência, estão no ato único de minha vontade, que não conhecendo sucessão de atos não se muda, nem cresce nem decresce, e contém em si todos os bens possíveis e imagináveis. E os anjos, conservando-se no ato único de minha vontade, no qual os fiz sair à luz, se mantêm imutáveis, belos e puros. Nada perderam de sua primeira existência. E toda sua felicidade é se manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Tudo encontram no círculo de meu querer. Não querem fazer-se felizes senão o que lhes fornece minha vontade. Então, eu não entendi só essa parte aqui que ela fala, né? Eu estava pensando entre mim sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, então ela via que estava perto dela o anjo, e não era Jesus, era um anjo. E aí Jesus veio falar com ela sobre os anjos, né? Foi o que eu entendi. Aí Jesus veio falar com ela sobre os anjos. Por que eles são anjos? Querem saber por que são anjos? Por que são anjos? Porque se mantiveram belos e puros como saíram de minhas mãos? Porque sempre se mantiveram firmes no ato primeiro no qual foram criados. Portanto, estando naquele ato primeiro de sua existência, nunca saíram da vontade de Deus, do plano de Deus para eles, do que Deus pensou para eles, do cerquinho da vontade de Deus. Eles são anjos porque nunca saíram desse ato primeiro da vontade de Deus. Estão no ato único da vontade de Deus, que não conhecendo sucessão de atos não se muda, nem cresce nem decresce, e contém em si todos os bens possíveis e imagináveis. E os anjos, conservando-se no ato único da vontade, da minha vontade, no qual os fiz sair à luz, eles não saíram do seu posto. Não saíram do seu posto. Por isso se mantêm belos, íntegros, felizes, têm todos os bens possíveis e imagináveis, porque todo bem está na vontade de Deus. E eles não saíram desse ato da vontade de Deus. E toda a sua felicidade é se manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Toda a felicidade, isso serve para o homem também, né? Toda a felicidade é se manter, toda a felicidade é se manter no ato único de Deus, mas de forma voluntária. Você quer, com sua liberdade, com sua vontade, você quer a vontade de Deus. Tudo encontram no círculo de meu querer. Não querem fazer-se felizes senão o que lhes fornece minha vontade. E a alma fica desse jeito, a gente não quer outra coisa que não seja a vontade de Deus. E é assim, a gente não sabe o que é que vai acontecer. É muito interessante viver na vontade divina, é muito incrível, é muito maravilhoso. Porque assim, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, assim,
Você não tem, tipo assim, você não sabe antecipadamente o que vai acontecer. Você já, deixa eu ver se eu consigo explicar. Um exemplo, né, que aconteceu hoje. Vai ter umas mudanças lá no meu trabalho e provavelmente, assim, muito provavelmente, não sei, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, mas tem a possibilidade, por causa dessas mudanças, mudança de pessoas, né, que ficam acima de mim, pode acontecer, eu não sei, que eu não fique, que eu tenha que sair da função que eu tô hoje. E eu tenho pode acontecer, eu não sei de nada. Não sei o que vai acontecer, mas eu já fico assim, eu quero a vontade de Deus, eu quero a sua vontade, Senhor. Eu não sei qual é. Eu ainda não sei, eu ainda não tive essa revelação e eu não preciso, é tão interessante que eu falei assim, Jesus, eu não preciso saber para ficar tranquila. Tipo assim, que eu falei assim, é tão incrível que o Senhor não precisa falar comigo assim, olha, Michele, vai acontecer isso, aquilo outro. Fica tranquila porque, ó, você vai ficar assim, assim, assado, vai acontecer isso. Não tem essa necessidade. Eu fico tranquila, me abandono na vontade de Deus, sem saber o que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto. Mas a gente vive já tão abandonado nessa vontade de Deus, voluntariamente você quer só a vontade de Deus e sabe que a felicidade, que o bem, que a paz é nesse cerquinho da vontade de Deus, é o que Deus quer. Eu não sei o que é. Hoje eu não sei falar assim, eu sei o que vai acontecer segunda-feira. Segunda-feira já vai ter mudado muita coisa. Não sei como que vai estar para mim. Mesmo que eu tenha que sair, eu vou sair, vou ficar. Não sei, eu nem fico pensando assim, como vai ser, não sei o que, não sei o que lá. Deus é que sabe, é a vontade dele. Eu só quero a vontade dele. E ela vai acontecendo, né, no plano aqui humano, assim, da vida, vai acontecendo em atos, né? É um ato único, Deus já vê tudo. Deus já vê tudo. No ato único dele, ele já vê tudo. A gente vê à medida que vai acontecendo, mas a gente vive assim, eu confio tanto nele e eu sei que tudo que acontece é a vontade dele e tudo que acontecer, eu fico em paz. Então você fica em paz, como ele tá falando dos anjos, mas né, ele vai falar do ser humano. Eles não querem, achei interessante, não querem fazer-se felizes, senão o que lhes fornece minha vontade. Aí eu vejo meus colegas falando, podia acontecer isso, aquilo outro. Podia ser essa pessoa que vai vir, ou essa outra. Aí ela fica rezando, pedindo que aconteça isso e aquilo, que seja assim, assim, assado. E fica conjecturando, assim, um monte de cenários, né? Podia ser assim, aí acontecer isso, acontecer aquilo outro. E aí eu fico assim, eu só quero a vontade de Deus. Eu não quero nada que não seja a vontade de Deus. Eu não peço nada, eu não desejo nada que não seja a vontade de Deus. E ela vai se revelar no momento certo. No momento certo, que Deus quiser, a vontade dele vai se revelar, é o que está acontecendo, é o que vai acontecer, que ainda está no momento futuro para nós aqui na Terra. E eu só quero o que é a vontade de Deus, então eu não fico pedindo que seja isso, que seja isso, que seja aquilo, que não sei o que. Não querem fazer-se felizes senão o que lhes fornece minha vontade. Eu só quero o que é Deus, o que fornece a vontade de Deus, o que é dele. Só isso que eu quero. Mas você sabe por quê? Aí ele continua. Você sabe por que há diferentes coros de anjos
um superior ao outro? Estão aqueles mais próximos ao meu trono, você sabe por quê? Por que que tem anjos mais próximos ao trono de Deus e outros mais distantes? Por que que tem uma hierarquia de anjos superiores? Tem 9 coros de anjos. Qual é a diferença entre esses coros de anjos? Estão aqueles, porque a minha vontade, a quem manifestou um só ato da minha vontade. E a quem por 2, a quem por 3, a quem por 7, e em cada coisa do ato que a minha vontade manifestava mais, se tornavam superiores aos demais, e se tornavam mais capazes e mais dignos de estar perto do meu trono. Então, a hierarquia é formada de acordo com o que se conhece de Deus, da vontade dele. É de acordo com o conhecimento de Deus, da intimidade que você tem com ele. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais íntima você é dela, mais você ama, mais você tem um relacionamento mais pessoal, mais próximo com uma pessoa. Aqui na Terra acontece assim. Então é assim com Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais ele se revela a você, mais ele se revela, mais você conhece dele, mais intimidade você tem com ele e tá mais próximo dele. É uma coisa assim. E ele se revela, e ele se revela a quem está mais atento, a quem mais ama, né? Quem está mais disposto, quem mais se sacrifica por ele, quem mais ama. E quem mais ama é quem mais se sacrifica, quem mais dá atenção para ele. É esse que ele mais se revela. Para quem Deus mais se revela. Para quem dá mais atenção, para quem mais está disposto a ouvir, quem está disposto a dar a própria vida por ele, para fazer o que ele quer. Portanto, quanto mais minha vontade se manifesta e nela se conservam, quanto mais a vontade de Deus se manifesta e nela se conservam, tanto mais ficam elevados, embelezados, felizes e superiores aos demais. Quanto mais a gente conhece da vontade de Deus, mais acontece isso de se conservar nela. Quanto mais se conhece, quanto mais ela se manifesta e nela se conserva, porque não adianta também Deus se revelar e a gente não se conservar nessa vontade de Deus. Se Deus está se manifestando e a gente não está atento a ouvir o que ele está falando, prestando atenção no que ele está falando, eu não vou me conservar nessa vontade de Deus, eu não estou nem entendendo o que ele está falando. Como que eu vou me conservar, colocar isso em prática, viver exatamente isso? Ficar nesse posto e não sair do meu posto, entender tudo. Quanto mais ele se manifesta e mais a gente se conserva, mais a gente fica fixo nela, mais beleza, mais felicidade. E aí vai formando as hierarquias. Olha então como está tudo na minha vontade e no saber conservar-se, sem jamais sair, naquela mesma vontade da qual saíram. Então, olha, é muito importante, né, o que Jesus está falando. O tudo, gente, ele falou o tudo está na minha vontade e no saber conservar-se. Mas para saber conservar-se, sem jamais sair da vontade de Deus, eu tenho que entender o que é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja de mim, qual é a vontade dele. E tudo está em saber conservar-se nesse posto, na vontade de Deus, sem jamais sair naquela mesma vontade da qual saíram.
e do conhecer o mais e o menos da minha suprema vontade, e do conhecer mais ou menos a suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros de anjos, suas distintas belezas, os vários ofícios, a hierarquia celestial. A hierarquia celestial é formada de acordo com o que se conhece de Deus. Quanto mais se conhece de Deus, mais próximo você está dele, do trono dele. Se você soubesse o que significa conhecer minha vontade a mais, fazer um ato a mais nela, conservar-se, obrar nessa minha vontade conhecida, onde vem constituída o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura. Ó, como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre a minha vontade. Nossa, olha só. Meu Deus. Olha o que Jesus está falando aqui. Esse pedacinho aqui. Se você soubesse o que significa conhecer minha vontade, fazer um ato a mais nela, um ato que seja a mais, é de acordo com o que se conhece da vontade de Deus que é formado os coros de anjos. E ele falou para ela, se você soubesse, os anjos se conservar, são anjos, formou a hierarquia dos anjos por causa do que souberam da vontade de Deus. E isso serve também para as outras criaturas, para a gente. Aí ele está falando, se você soubesse o que significa conhecer minha vontade, fazer um ato a mais nela, conservar-se, obrar nessa minha vontade conhecida, então colocar isso em prática, viver de acordo com o que você conhece da vontade de Deus, onde vem constituído o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura, ou como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre a minha vontade. Se a gente tem essa consciência do que é a vontade de Deus, do que é o conhecimento que a gente está recebendo, a gente apreciaria mais. É o que Jesus está falando para a gente desde de ontem na live, né? Para a gente partilhar mais, para falar mais, para fazer mais, se sacrificar mais. Se a gente conhece, ó, como apreciaríamos mais os diversos conhecimentos que Ele está manifestando. Isso que Ele está manifestando é uma graça tão grande, esses conhecimentos que a gente recebe. É uma graça tão grande. E ele fala tudo que ele fala, ele nos exorta, né, nos corrige para poder estar mais atento, porque a gente parece que a gente não aprecia como deveria, né? Ó, como apreciarias mais os diversos conhecimentos que eu te manifestei, se você souber o valor do que você está recebendo, você dava mais valor. Se você souber o valor do que você está recebendo, desses conhecimentos que Ele está dando, dessas revelações, se você souber realmente o valor, você vai apreciar mais, dar mais atenção e viver realmente o que Ele está revelando e obrar nessa vontade conhecida, fazendo o que Ele está revelando, vivendo, não é só ler, estudar, é viver. Um conhecimento a mais sobre minha vontade eleva a alma a tal altura sublime que os mesmos anjos ficam estupefatos e arrebatados e me confessam incessantemente: Santo, Santo, Santo. Minha vontade, então, ele está falando aqui da manifestação da vontade dele. O que significa ele se manifestar, ele manifestar esses conhecimentos sobre a vontade dele. E é o que acontece aqui no nosso grupo de estudo. É isso, é Deus manifestando sobre a vontade dele.
E ele está falando do que significa isso. Uma manifestação a mais sobre a vontade dele e um ato a mais que você faz seguindo isso que foi manifestado. Ele está falando para a gente partilhar mais, para fazer mais, para se sacrificar mais. Então, é uma vontade dele que está se manifestando e que a gente está conhecendo, né? Ele está falando que é para partilhar mais, falar mais, que esse conhecimento que a gente está recebendo é um valor infinito. Então, ele está manifestando. Então, é uma vontade dele que é conhecida por nós, que ele se manifestou e a gente ouviu e entendeu o que ele falou. Então, quando você corresponde a essa vontade conhecida e obra nessa vontade conhecida, o que é obrar nessa vontade conhecida? É fazer o que ele está falando. Ele não está falando. A vontade dele conhecida é partilhar mais, fazer a vontade dele ser conhecida, falar mais dela, né? Absorver essas luzes todas que ele dá, partilhando, falando. Essa é a vontade dele. E obrar nessa vontade conhecida é fazer realmente o que ele está falando, partilhar. Fazer o que tem que ser feito. Trabalhar para os interesses de Deus, largar nossas coisas humanas, largar o mundo, nossas preocupações, ficar focado em só nos interesses de Deus, em sempre fazer mais e mais por Ele. E sempre tem como fazer mais. Sempre tem como fazer mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. É Ele que nos dá a força para fazer, tudo é Ele. Mas você tem que querer, né? A sua vontade é o que ele falou aqui. Os anjos são anjos porque estão voluntariamente, eles querem voluntariamente estar nesse posto, é voluntário. Então, com a gente é a mesma coisa, tem que ser voluntário. Minha vontade manifesta-se e chama, olha só. Minha vontade manifesta-se e chama do nada as coisas e forma os seres, manifesta-se e embeleza-se. Manifesta-se e eleva-se mais alto, manifesta-se e engrandece-se mais a vida divina na criatura, manifesta-se e nelas forma os portentos novos e nunca conhecidos. Então, ele está falando, a cada manifestação, manifesta-se e chama do nada as coisas, criou, forma os seres, manifesta-se novamente em beleza, manifesta-se e eleva mais alto. Então, a cada manifestação da vontade de Deus para a criatura, ele vai embelezando, ele vai formando, elevando-se, eleva a criatura, engrandece mais a vida divina na criatura. Por isso que ele está falando o que significa um ato a mais na minha vontade, nessa minha vontade conhecida. Uma vontade dele que foi manifestada e você corresponde, vai aumentando a vida divina, vai essa vida de Deus na nossa alma, você vai se enchendo dele, né? Cada vez mais. Quanto mais todo o conhecimento que chega dele, aumenta a vida divina, vai expandindo esse conhecimento. Esse conhecimento vai sendo expandido a cada manifestação. Assim, pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti e como te amo. Pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade. Olha só, gente, o que ele tá falando. Meu Deus, é incrível, né? O cerquinho. Ele tem falado desde ontem isso pra gente. Ficar mais atento, dar mais valor nesses conhecimentos. É o que ele tá falando pra Luísa, ele tá falando pra gente. Ele tá falando pra gente, ele tá falando pra ela que você apreciaria mais os meus conhecimentos. Se você soubesse, você apreciaria mais os meus conhecimentos. Então, a vontade dele que está sendo manifestada aqui é para a gente apreciar mais os conhecimentos. E qual é a nossa a vontade, o ato de
como é que fala? Obrar nessa vontade que é conhecida é apreciar o que está sendo o conhecimento sobre a vontade dele. Então ele está falando aqui para ela: aprecia mais os meus conhecimentos, dê mais valor, mais atenção, mais amor. E é o que ele está falando pra gente desde ontem. Assim, olha só. Assim, pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti, como te amo, e como tua vida deve ser uma cadeia de atos contínuos, feitos em minha vontade. Se a criatura, como o anjo, não saísse jamais do ato primeiro no qual minha vontade a fez sair à luz, que ordem, que portentos não se deveria ver sobre a terra? Por isso, minha filha, não saias jamais de teu princípio, no qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Meu Deus, é muito incrível o que ele está falando aqui. Olha só o que ele falou aqui, ó, nessa frase. Pelas tantas coisas que eu te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti. Então ele está investindo muito, ele investiu muito, ele fala muito, quando ele manifesta muito, porque ele quer formar, ele quer desenvolver muito essa vida divina na alma. Ele espera muito. Por isso que ele é tão exigente, né? Que ele exige tanto. Porque ele está manifestando muito, ele está investindo muito. Ele está investindo muito. E ele falou: de acordo com o conhecimento é formado os coros dos anjos. Se eu tinha uma hierarquia, um ato na minha vontade, a quem 2, a quem 3, a quem 7, e de acordo com essa manifestação, com que ele manifestou, formou a hierarquia dos anjos. Aí ele falou para ela: então, pensa bem no que eu quero fazer de ti, porque eu estou manifestando muita coisa da minha vontade. Então, a minha vontade sobre você é lá nas alturas. É lá nas alturas de santidade. Então, a mesma coisa, o quanta coisa ele manifesta pra gente. Meu Deus! Quanta coisa Jesus manifesta pra gente sobre a vontade dele, além do que já tá no livro do céu, que já é assim, uau, uma grande manifestação. Quanta manifestação tem nesse livro da vontade de Deus. Quanta coisa tem aqui. E ele ainda manifesta mais no nosso grupo, a gente estudando o livro do céu. E na escola, e nos vídeos, e no grupo, a gente partilhando e falando, e ele manifestando assim. Então, para pensar. Para pensar o quanto ele manifesta da vontade dele pra gente. Quanto ele manifesta nesse canal, no YouTube aqui. Então, se é pelo conhecimento, pelo quanto ele manifesta, que é formado os coros dos anjos, pensa bem, então, se é pela manifestação do conhecimento, se é pelo conhecimento. E quanto mais o anjo sabe da vontade dele, mais ele está próximo dele, de Deus. Então ele quer a gente muito próximo dele, muito próximo, ser uma com ele. Ele quer formar outros Cristos. Ele quer formar outro ele na nossa alma. Por isso que ele fala tanto, por isso que ele manifesta tanto. Por isso que ele manifesta tanto da vontade dele. Mas ele quer nossa correspondência, ele quer nossa atenção, ele quer que a gente dê valor. Ele quer que a gente dê valor. Que ame, que aprecie, que corresponda. Meu Deus. Assim, ó, pode compreender o que quero fazer de ti e como te amo. E como te amo. Porque ele só quer
a gente perto dele, sendo outro ele, recebendo tudo que ele é. É um amor tão grande, o quanto ele ama, o quanto ele quer. Isso é amor, não é uma coisa assim, Deus, não é uma coisa assim de que a gente é um escravo dele, nada a ver, não é isso, é amor. O que ele quer doar é felicidade, amor, paz, o que ele é. E ele é tudo isso. Se a criatura, ó, aqui, ó. E como tua vida deve ser uma cadeia de atos contínuos feitos em minha vontade. Sem paralisar, sem parar, né? Que seja contínuo, que comece e não pare, não pare, que a gente seja imutável. Se a criatura, como o anjo, não saísse jamais do ato primeiro no qual minha vontade a fez sair à luz, que ordem, que portentos não se deveriam ver sobre a terra? Por isso, minha filha, não saias jamais de teu princípio, no qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Então, que a gente sempre viva buscando como princípio, como propósito de tudo que a gente vai fazer. Qualquer coisa, sempre a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus em tudo. Em cada pensamento, em cada piscar do nosso olho. Seja sempre a vontade de Deus o princípio. Seja sempre a vontade de Deus o princípio de todos os nossos atos. O propósito, o princípio de todos os nossos atos. Todos, contínuos. Todos. Depois disto, com o pensamento, pus-me junto ao meu Jesus no jardim do Getsêmani e pedi-lhe que me fizesse penetrar naquele amor com que tanto me amou. E o meu Jesus, movendo-se de novo no fundo do meu íntimo, disse-me. Então ela estava pensando na paixão de Jesus, colocou-se junto com Jesus no jardim do Getsêmani e pediu-lhe que fizesse penetrar naquele amor com que tanto tinha chamado ela, né? E o meu Jesus, movendo-se de novo no fundo do meu íntimo, disse-me: minha filha, entra no meu amor, não saias jamais. Corre junto a ele, ou detente em meu mesmo amor, para compreender bem quanto amei a criatura. Aí ele vai falar tanto que amou a criatura, inclui todos, né? Quanto que ele amou cada criatura. Entra no meu amor, não saia jamais, corre junto a ele, ou detente em meu mesmo amor, para compreender bem quanto amei a criatura. Tudo é amor em mim para com ela. A divindade, ao criar esta criatura, se propôs amá-la sempre. Assim que em cada coisa de dentro e fora dela, devia correr para ela um contínuo e incessante novo ato de amor. Portanto, posso dizer que em cada pensamento, olhar, palavra, respiro, batida do coração e em todo o resto da criatura, corre um ato de amor eterno. Mas se a divindade se propôs amá-la sempre, e em cada coisa a esta criatura, era porque queria receber em cada coisa a correspondência do novo e incessante amor da criatura. Queria dar amor para receber amor. Queria amar para ser amada. Mas não foi assim. A criatura não só não quis manter o compasso do amor, nem respondeu ao eco do amor do seu Criador, mas rejeitou este amor, ignorou-o e ofendeu-o. Diante desta afronta, a divindade não se deteve, mas continuou seu novo e incessante amor pela criatura. E como a criatura não o recebia, ficavam cheios céus e terra, esperando a quem devia tomar este amor para ter nela a correspondência. Porque Deus, quando decide e propõe, todos os acontecimentos em contrário não o mudam,
mas permanece imutável na sua imutabilidade. Eis porque, passando a outro excesso de amor, vim eu, verbo do Pai à terra, e tomando uma humanidade, recolhi em mim todo este amor que enchia céu e terra para corresponder à divindade, com tanto amor por quanto tinha dado e devia dar às criaturas. E me constituí amor de cada pensamento, de cada olhar, de cada palavra, batida, movimento e passo de cada criatura. Por isso minha humanidade foi trabalhada até em sua mais pequena fibra pelas mãos do eterno amor de meu Pai Celestial, para dar-me capacidade de poder encerrar todo o amor que a divindade queria dar às criaturas, para lhe dar o amor de todas e me constituir amor de cada um dos atos da criatura. Assim que cada pensamento teu está coroado por meus incessantes atos de amor. Não há coisa que em ti ou fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Isso para todos, gente, para todos. Todos os atos, tudo que você faz. Cada pensamento seu está coroado pelos incessantes atos de amor de Jesus. Não há coisa fora, dentro ou fora de ti, que não esteja circundado por meus repetidos atos, pelos repetidos atos de amor de Deus. Isso para todas as criaturas. Então, você está respirando, é um ato do amor eterno de Deus que te faz respirar. Você está andando, você está falando, você está comendo, você está saudável, você está doente, é um ato de Deus. Incessante ato de amor de Deus. E é o que ele falou, ele quer a correspondência do amor da criatura. Ele ama incessantemente a criatura. Ele ama cada alma ininterrupto, não interrompe esse amor. E ele quer essa correspondência desse amor. Quer que a gente ame ele sempre. Se em cada pensamento meu é um ato do amor de Deus, que esse pensamento, que ele receba a correspondência desse ato de amor. Então, eu pensar com a vontade dele, no propósito dele, o que ele quer pensar, ele pensar na minha mente, eu viver na vontade dele, corresponder a esse amor. Aí a gente fala assim, o que é corresponder a esse amor, meu Pai? Como que eu vou corresponder a esse amor de Deus? É compreendendo tudo isso, é compreendendo que o que ele é um ato de amor, que você está sendo amada e enxergar esse amor e viver isso, e viver para ele. Ele faz tudo para você e você faz tudo para ele, por amor a ele, nele, vivendo no propósito dele, não saindo do seu posto, vivendo nesse plano. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, vivendo na vontade de Deus. Então você corresponde vivendo isso. Não há coisa que em ti ou fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Não há coisa fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Por isso minha humanidade neste horto geme, se afana, se agoniza, se sente triturada sob o peso de tanto amor, porque amo e não sou correspondido, meu Deus. A agonia de Jesus é por amar e não ser correspondido. Gente, cada pensamento seu é circundado pelo amor dele. Ele está querendo em cada pensamento seu a correspondência do seu amor. Então pense nele. Viva para ele. Corresponda a cada respiração sua a ele. Cada respiração, cada ato, a todo instante. Cada respiração significa a todo instante, sempre. Você está respirando
Se você está vivo, você está incessantemente respirando, seu coração está sempre batendo. Você não tá com morte cerebral, né? Você tá vivo, tá falando, quer dizer que seu cérebro tá em pleno funcionamento. Então você tá sempre pensando. Então Deus tá sempre, sempre, sempre te amando. Porque você tá respirando o tempo todo, seu coração tá batendo. Se parar de bater, a vida cessa. E ele tá sempre te amando. A cada batida do seu coração é um eu te amo dele. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E ele quer a correspondência de cada um desse eu te amo que ele fala pra você. E aquela agonia, a agonia dele no Getsemane, é a agonia de não ser amado, de não ser correspondido, porque amo e não sou correspondido. E é isso que ele está falando da manifestação dos conhecimentos. A gente não corresponder é não amar. A gente não dá atenção, não fazer o que ele está pedindo, é não corresponder e ele fica em agonia. As mágoas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, são penas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Ele amar o tempo todo e você não corresponder. Meu Deus, é muito sério. As mágoas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, são penas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Oh, se me amassem! O peso de tanto amor se tornaria leve, porque o amor correspondido fica apagado e satisfeito no amor mesmo de quem ama. Mas não correspondido chega à loucura, delira e se sente correspondido com um ato de morte por aquele amor que dele saiu. Veja então como foi muito mais amarga e dolorosa a paixão do meu amor, porque se minha paixão foi uma só morte que me deram, em troca na paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer por quantos atos de amor saíram de mim e não fui por eles correspondido. Meu Deus, na paixão foi só uma morte, mas a paixão do amor, essa paixão do amor que é mais dolorosa que a paixão das 24 horas da paixão, essa paixão do amor é uma morte por cada ato de amor de cada criatura que não é correspondido. Ele ama todas as criaturas o tempo todo. O tempo todo. A cada respiração delas, a cada respiração. Ele ama. E cada ato de amor, cada vez que a criatura não corresponde a esse amor de Deus, é uma morte do amor. E é uma pena mais dolorosa que a paixão. Em troca na paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer, por quantos atos de amor saíram de mim e não fui por eles correspondido. Então Jesus suou sangue por causa desse amor não correspondido. E é disso que ele está falando com a gente. É um amor que não está sendo correspondido. Ele está falando, e a gente não está dando a devida atenção. Não está dando a devida atenção. Por isso, vem tu, minha filha, a corresponder-me a tanto amor. Em minha vontade encontrarás como em ato todo este amor. Faça o teu e constitui-te, junto comigo, amor de cada ato de criatura, para me corresponder pelo amor de todos. Ele fala tudo isso para todos, mas quantos não estão ouvindo? Então ele quer encontrar em nós a satisfação que ele não encontra na humanidade, nas outras almas que não ouvem, que não querem saber da vontade dele. Ah, mas a gente quer, a gente ouve, não sei o quê. Mas ele quer mais. Ele fala muito.
Ele quer a nossa atenção. Quando a gente partilha, quando a gente fala, é como se fosse assim, é a correspondência, sabe assim, em ato, uma correspondência efetiva, como se fosse assim, porque imagina, gente, ele é uma pessoa que está falando. Se é uma pessoa que está falando, quando a gente fala de novo, você está correspondendo, não é? Não é assim na Terra? Imagina na Terra. Imagina na Terra. Pensa em você conversando com seu esposo. Você está conversando com seu esposo em casa. E aí você fala, desabafa com ele um monte de coisa do que tá doendo no seu coração. Ou coisas que você viveu no seu dia, ou alegrias, ou não sei, você chega do trabalho e você chama ele para conversar. E aí você fala um monte. Coisas incríveis para ele. Nossa, olha o que aconteceu, isso, aquilo. E ele só olha para você e fala, tá bom. Não, aí ele fala, né, e você responde, ah, que bom, que bonito. Muito bonito. Aí ele fala, e você fala, muito bom, muito bonito. E ele todo empolgado, falando do que ele mais ama. Imagina ele falando de um projeto, ele tá falando assim do que deixa ele mais feliz. Deixa eu pensar aqui uma coisa do meu esposo que ele gosta de falar, que ele fica empolgado. Não sei, ele tá vendo agora umas coisas aí, de uns negócios que ele tá trabalhando. E ele tá empolgado com isso. Aí ele chega e fala e me conta um monte de coisa. E eu só falo, que bom, né? Que bom, vai dar certo. Só isso. Nossa, é tão sem graça. É tão sem graça. Ele ia ficar tão assim sem graça. Imagina você contar uma coisa, aquilo que você mais ama, aquele assunto que te empolga. E a pessoa que tá ouvindo fica assim, tá bom. É isso, gente. Jesus fala do que ele mais ama, da vontade dele, da santidade divina, do que é o sonho dele, do que é o projeto original dele, do plano dele, assim, uau, que é o que ele mais quer. Ele fala do plano original do ser humano, ele fala do propósito da criação, para que você foi criado e que ele quer que as outras pessoas conheçam isso. Aí ele fala e a gente só fala Fiat. Fiat. Imagina, gente, se numa conversa você e o seu marido, você só falar isso, só uma palavra. Ele fala um monte de coisa, seu marido fala empolgado e você fala só beleza. Só isso, só uma palavra. Gente, é a coisa mais frustrante. É assim, é tão. É uma falta de correspondência. É uma falta de correspondência assim tão absurda. A gente só fala assim, tá, Fiat, amém. E ele tá falando coisas incríveis, ele tá fazendo revelações, Deus tá manifestando coisas inéditas. Aqui no livro do céu, ele tá falando coisas inéditas. E lá no grupo, no nosso grupo, ele tá falando coisas inéditas, coisas incríveis, uau. Aí a gente só fala, amém. Meu Deus, como assim? É a mesma coisa dessa história que eu falei. Agora a cena como muda. Meu esposo fala desse assunto que ele gosta e eu falo, e assim, como que foi? Nossa, e aconteceu isso? Nossa, mas que coisa linda, incrível, vai dar certo. Mas eu acho que você tinha que fazer isso, aquilo, outro. E eu achei incrível essa ideia. E eu acho que vai dar muito certo. E você fala, e ele fala mais, e você responde e fala, olha, mas esse projeto e não sei o que, sei lá, não sei fazer uma conversa aqui agora. Mas é diferente, você tá correspondendo, você tá dando atenção, você tá, é amor, sabe? E é isso, é um exemplo, assim, pra gente entender essa falta de correspondência. Quando a gente partilha, Deus fala, ele tá falando no livro do céu e a gente
Quer entender, Jesus? Eu quero entender isso aqui. O que é isso? Nossa, então é assim, e sei lá, e começa a falar mais coisas, e ele vai explicar mais. Então me explica, Jesus, essa parte que eu não entendi. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tá interessada, você tá querendo saber, você tá. E uma coisa, você tá interessada porque você ama, você amou ouvir o que ele falou. Você entendeu. E se você não entendeu, você pergunta. Mas Jesus, essa parte, eu não entendi o que o senhor tá falando. Peraí, deixa eu repetir o que o senhor falou. Peraí, vamos repetir, porque eu sou lenta, eu vou repetir todas as suas palavras para eu poder processar aqui na minha cabeça. Então, isso, aquilo. Os anjos são anjos. Peraí, deixa eu entender. Os anjos, ele falou, né? É um diálogo aqui, eu e ele, conversando. Ele tá falando aqui. Os anjos são anjos porque nunca saíram do seu posto. Tá, Jesus, peraí, deixa eu entender aqui. Então, se eu tô falando aqui, os anjos são anjos porque nunca saíram de seu posto. Que posto? O posto, o lugar que o Senhor criou eles no início da criação. Servindo ao Senhor, então, assim, eles são anjos, continuam sendo anjos e não são demônios. Ah, porque os anjos, porque teve uns anjos que caíram. E eles não são mais anjos, eles são demônios. Por que eles são demônios? Porque eles saíram. Eles saíram do plano, do princípio. Deus criou os anjos e os que se rebelaram contra Deus, contra o plano de Deus. Então, os anjos que não aceitaram o seu plano, não aceitaram a sua vontade, eles falaram, não servirei, eles são demônios. Então só continua anjo o que falou, servirei. O que encontrou a felicidade na sua vontade. O que não se rebelou contra a sua vontade. Aí fala, Senhor, lembra o que falou. E de uma forma muito simples, gente, assim, bem simples. Eu lembro, Senhor, que eu li um livro sobre os anjos da igreja que falava que os anjos, eles quando foi apresentado o projeto que o Senhor ia se encarnar, ia se unir, ia ter a união hipostática com a natureza humana, o Lúcifer falou, não servirei, eu não aceito, a união hipostática tem que ser na natureza angélica, e ele não aceitou. E ele não aceitou seu plano, ele não aceitou sua vontade, porque a sua vontade foi manifestada que ia ser na natureza humana, e ele não aceitou. Ele não quis colaborar com esse plano e fazer parte desse plano e servir a este plano, a esse propósito. Então aí ele virou um demônio. Então, Senhor, então o homem quando não, o homem só é homem quando vive no princípio, porque então o que é o ser humano que não que não está no plano, no princípio, que fala não servirei, assim como Lúcifer falou não servirei, o ser humano também fala quando não quer a sua vontade. Quando se rebela com a sua vontade, fala não servirei, eu não quero esse plano, eu não quero viver nesse plano, eu não quero viver com a vontade de Deus. Eu quero um mundo separado, eu quero viver a minha vontade, do meu jeito. Então é como se fosse filho de Satanás. É filho de Satanás. Segue o mesmo que o demônio fez. Misericórdia, eu não quero não. E aí, então, assim, tem um diálogo, né? Tem um diálogo, tem uma conversa, tem uma correspondência, tem um amor ali. Agora, quando a gente não fala, não partilha, não entende o que tá... Só lê e não tenta entender, não usa o nosso cérebro, sabe? Não se sacrifica para entender. E é tão maravilhoso que é uma conversa entre duas pessoas que se amam muito. Quando você ama uma pessoa, você interessa em tudo que ela é, em tudo que ela fala. Quando ela abre a boca para falar, você quer ouvir e quer entender o que ela está falando. Você dá toda a atenção. Quem ama é todo olhos, todo ouvidos para o amado.
Entenderam? Então, falta amor, né? Falta amor. Falta interesse. Faltar interesse é faltar o amor. Então é muito sério esse trecho, assim, veio para poder Jesus falar mais ainda, né? Ele desabafar mais ainda sobre isso. Da correspondência, das partilhas, a partilha, gente. Partilhar é esse diálogo, é essa conversa, é esse interesse, entender o que está sendo falado. Quando a gente partilha é porque você está interessado, você está querendo saber, você quer falar mais, você quer que Jesus fale mais, porque ama. Por isso, vem tu, minha filha, a corresponder-me a tanto amor que ele dele pelas criaturas, né? Em minha vontade encontrarás como em ato todo este amor. Faça o teu. Faça o teu este amor. Então você ama a Deus com o mesmo amor que Ele te ama. Olha o que Ele está falando aqui. Quando a gente para para pensar, né? Quando a gente para para pensar e reflete, você entende, gente. Ele fala. Ele te mostra. Ele está falando aqui, ó. Vem tu me corresponder. Em minha vontade, no meu plano, você vai me amar com o mesmo amor que eu te amo. E Ele nos ama muito, o tempo todo. Cada respiração nossa. O tempo todo, de forma ininterrupta. É eterno esse amor dele. Então você vai amar a Deus com esse mesmo amor dele. Na minha vontade, no meu plano, você vivendo com a minha vontade, você vai me amar com o meu mesmo amor. Com o mesmo amor que eu te amo, você vai me amar, o meu amor. E você ama? Por que você ama por todos? Porque ele não ama a todos? Deus ama a todos o tempo todo. E você vai amar com esse amor dele, não é? E esse amor dele é universal. Você vai amar em nome de todos, por todos. Ele vai encontrar em você a satisfação do amor, porque o amor dele é para todos, para todas as criaturas. Você ama ele em nome de todos. E faça o teu, faça esse amor teu. E você vai amar como Jesus, e é Jesus. Você vive a vida de Jesus, você vive sendo outro Cristo, e ele derramou até a última gota de sangue. Ele derramou até a última gota de sangue, todo o sangue, toda a água do corpo dele. Então é sacrifício. Você vai viver como ele, vai dar tudo, tudo de si. Você vai dar-se todo a Deus. Você vai dar tudo de si, até a última gota de sangue. Faça o teu e constitui-te junto comigo, amor de cada ato de criatura, para me corresponder pelo amor de todos. Incrível, meu Deus, obrigado, Senhor. Que incrível essas palavras. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.